Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. O capítulo 5, ele traz registrados 3 milagres que Jesus vai operar. 3 milagres muito importantes, né? No início do capítulo 5, fala de um milagre que acontece na região de Gadara. Não sei se dá para você ver no mapa aonde fica essa região. A Bíblia diz que Jesus parte de um lado da margem para o outro lado do mar da Galileia, e lá ele encontra um endemoniado, possesso, um homem que já sofria há muito tempo com este problema. Jesus o liberta daquele cativeiro, e as pessoas daquele lugar não ficam satisfeitas da maneira como acontece essa libertação e pedem Jesus que vá embora dali. Esse gadareno, ele deseja seguir Jesus, e Jesus diz a ele: não, você vai para a tua casa, para os teus, e fala e testemunha do que te aconteceu. E a Bíblia termina o versículo 20 do capítulo 5, nos diz que ele vai anunciar Jesus em Decápolis. Quer dizer, um endemoniado, um homem que morava no meio do cemitério, acorrentado, sem vida, e depois de um encontro com Jesus, ele passa a ser um proclamador do Evangelho. É coisa linda. Quando você segue essa leitura do capítulo 5, a partir do versículo 21, vai falar de um outro milagre. De um milagre de um homem que estava com a filha muito enferma, e ele vai até Jesus clamar pela cura da sua filha. Quando Jesus está indo com ele para a sua casa, vêm as pessoas lá da sua casa e diz a ele: não incomode mais Jesus, a sua filha já está morta. Eu posso imaginar a dor deste homem recebendo esta notícia. Mas Jesus olha para ele e diz uma frase linda. Fala para ele assim: não temas, crê somente. E Jesus acompanha Jairo até a sua casa e ressuscita a sua filha. Entre esses 2 milagres acontece um outro milagre, que é o que eu gostaria de meditar com você nesta noite. Estão todos aí com a Bíblia aberta no capítulo 5 de Marcos? Então vamos ler primeiramente o versículo 21. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Vamos repetir essa última parte? Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Eu fico encantada com Jesus, porque a gente vai até ele pedindo uma coisa, né? O que esta mulher desejava era o quê? Ser curada.
mas ela recebe perdão dos seus pecados, ela é salva por Ele, ela recebe a paz que excede todo entendimento e ainda é curada. Louvado seja o Senhor. Fecha seus olhos um minutinho. Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesta noite. Eu sei que Deus tem algo novo para a minha vida e para a sua. Eu creio nisso. O Espírito Santo de Deus está ministrando no meu coração desde o momento do louvor. Desde o primeiro louvor entoado aqui. O Senhor tem falado a mim e a você, né, que não importa a dificuldade, não importa o tamanho do problema, Deus é Deus de poder. Deus é Deus que trabalha a favor daquele que nele espera. Te louvo, Deus, e te dou graças, Senhor, por estarmos na tua casa. Meu Deus, que tempo precioso, que coisa gostosa é louvar ao Senhor, é ouvir a tua voz falando ao nosso coração através de cânticos tão especiais. Mas eu sei também, Senhor, que o Senhor quer nos falar através da tua palavra. Por isso, meu Deus, eu te peço nesta noite, tem misericórdia de nós. Fala, Senhor, ao nosso coração, nos dê entendimento, meu Deus, nos dê inteligência, nos dê compreensão daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão nos assistindo. Meu Deus, me usa como um canal de bênção para a vida dos meus irmãos. Eis-me aqui, meu Deus, faz do jeitinho que o Senhor quiser. Ah, Espírito Santo de Deus, enche este lugar, que a tua presença seja palpável no nosso meio. É o que oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria meditar a respeito deste relato, desta mulher, porque eu tenho esse relato, esse milagre, como um dos mais lindos para mim, registrados na Bíblia. Essa mulher, ela decidiu, contra tudo e contra todos, alcançar a bênção dela. Essa mulher, ela decidiu crer. Ela decidiu crer. Se eu apenas tocar na veste dele. Essa mulher, ela tinha consciência das dificuldades que a cercavam nessa situação. Quando eu olho para a situação dessa mulher no seu contexto, essa mulher, ela decide crer contra uma visão geral. Ela decide crer contra todas as posturas do seu tempo. Ela decide crer contra os fatos e contra as circunstâncias. Meu irmão, você já pensou que coisa difícil é crer contra as circunstâncias? Tudo que você está vendo diz o contrário. Mas o Senhor te chama a crer. Nada. Você olha para o enfermo e a resposta é: não tem jeito. Você olha para o problema, não vai dar certo. Você só ouve vozes contrárias. Mas essa mulher, ela abre mão de tudo isso e decide, ela determina que se ela conseguisse tocar nas vestes, ela não esperava a atenção dele como Jairo teve, ela não esperava que ele fosse ao encontro dela como ele foi ao encontro do endemoniado. Ela creu e entendeu: eu preciso fazer alguma coisa para chegar até ele. Se eu só tocar nele, vai ser o suficiente. Meus irmãos, meditando nesse texto, eu fiquei pensando nas barreiras que se colocam diante de nós e a nossa bênção. Você já parou para pensar nisso? Quantas barreiras se levantam na nossa frente diante da nossa bênção? Quando eu olho para o livro de Êxodo, quando o povo de Deus sai do Egito, eles precisaram enfrentar gigantes para sair do Egito, irmãos? Não. Eles enfrentam os gigantes aonde? Na terra prometida, em Canaã.
Vocês estão entendendo? São lutas que vêm contra nós. Eu olho, às vezes a bênção está ali, só está ao alcance das nossas mãos, e vem um levante, e vem um problema, e vem uma luta. A primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é a determinação. A determinação dessa mulher, ela tem que nos falar alto ao nosso coração, irmãos. Tem muitas pessoas desistindo da bênção por coisas pequenas, por coisas tão fúteis. Mas hoje, eu quero te chamar a atenção a meditar em tudo que esta mulher precisou vencer para estar com o Senhor, para poder alcançar a sua bênção. Quando eu olho para esse texto, eu vejo várias barreiras que essa mulher precisou vencer, uma a uma, até alcançar a sua bênção. A primeira barreira que eu vejo que ela teve que enfrentar foi a barreira da limitação. Essa mulher, pelos anos de enfermidade, você já parou para pensar, 12 anos sangrando? O homem talvez não seja capaz de pensar nisso, de mensurar isso, mas nós mulheres somos. 12 anos com um sangramento. Essa mulher provavelmente, ela tinha debilidades físicas por isso, ela era fraca, ela era frágil. Essa enfermidade com certeza havia consumido as suas forças. O texto diz que consumiu todo o seu dinheiro, que ela gastou tudo que tinha buscando solução, mas ao invés de melhorar, só piorava. Então dá para ter uma noção de que não havia ali vitalidade, não havia ali força física. E além da limitação física, também havia limitação psicológica. Porque essa mulher vivia em um contexto totalmente diferente do nosso hoje. A sua autoestima devia ser a mais baixa possível. A sua insegurança, o medo de ser descoberta no meio daquele povo, poderia sujeitá-la até um apedrejamento. Tudo era contra. Tudo era contra. Mas esta limitação não a impediu de seguir. Esta mulher sofreu a barreira do preconceito. Irmãos, o preconceito é uma arma poderosa que tem impedido muitos a chegar a Jesus. Você sabia disso? Tem muita gente preconceituosa a respeito de Jesus, porque ele acha que ir a Jesus é se privar de tudo. Os seus conceitos errôneos o impedem de uma caminhada com Cristo, o impedem de ter experiência com Jesus, o impedem de ser liberto dessa cultura mundana. A mulher com fluxo de sangue, segundo a lei de Moisés, ela era considerada imunda. Então ela não tinha o direito de fazer parte da sociedade. Ela não podia fazer parte da sua vida comunitária. Então ela não frequentava uma igreja, ela estava isenta deste convívio. Na lei de Moisés, se você for olhar lá em Levítico, você vai ver que até os objetos que ela usava tinha que ser separado dos outros, do resto da casa. Era como se fosse uma leprosa, uma impura. E ela teve que vencer esta barreira dentro dela. Ela sabia que ela não tinha o direito de estar ali, mas ela foi. Essa mulher, ela enfrentou a barreira do tempo. Meu irmão, falo sempre isso com Deus, é a coisa mais difícil que nós enfrentamos, é o tempo de duração do problema.
quando o problema vai se estendendo muito tempo, nós vamos tendo dificuldades para crer. A família do meu esposo está passando por um problema há 75 dias. Seu irmão está na UTI. Todos os dias tem uma intercorrência. Todos os dias dizem, agora não vai mais, não dura mais. Quinta-feira, pediram para chamar todos para se despedir dele. E ele está vivo. E ele está conversando. E ele está resistindo. Sexta-feira ele aceitou Jesus. Ah, irmãos, é lindo. Mas é fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil ver aqueles que você ama nesse tempo de trabalhar de Deus. Não é fácil ver o problema se estendendo desta forma. Eu não sei, talvez muitos de vocês aqui estejam lutando com um problema que já dura muito tempo. O problema dessa mulher não durava 12 dias, não tinha 12 meses, mas sim 12 anos. 12 anos. E sabe, quando eu olho para tempo, quando eu olho para a duração de tempo, me vem à mente Davi. Davi, no capítulo 6 de Salmos, ele fala com o Senhor, Senhor, até quando? Mas lá no capítulo 40, ele vai dizer, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, aleluias. E se você continua lendo este capítulo 40 de Salmos, você vai ver o que Deus fez por ele. Colocou um cântico novo nos seus lábios, um hino de louvor a Deus. Firmou os pés dele na rocha. Ah, irmãos, vale a pena esperar do Senhor. Vale a pena esperar. Lidar com o obstáculo do tempo, da duração do problema não é fácil, mas há um Deus que nos renova todos os dias e nos chama, seja determinado, tenha foco, tenha os olhos postos em mim, porque sou eu que faço, aleluias. Esta mulher, eu fico imaginando, se ela tivesse dito para alguém os seus planos, vocês acham que alguém ia encorajá-la aí? Não. Iam dizer para ela, esquece, 12 anos, acabou. Você vai morrer disso mesmo. Não tem jeito. Mas ela foi. E ela venceu. A quarta barreira que eu encontro é a barreira do sofrimento. Esta mulher já havia padecido, já havia passado por muitos médicos. A solidão, a falta de esperança, as expectativas frustradas, provavelmente geraram nela um sofrimento muito profundo. E aqui, irmãos, nós estamos tratando de um problema específico que é de saúde física. Mas crente sofre só por problema de doença? Não. A gente sofre por problema de família, a gente sofre por problemas financeiros, a gente sofre por problemas conjugais, a gente sofre na educação dos filhos. Quer dizer, nós somos cercados neste mundo por problemas. Mas louvado seja o Senhor que nos deu Cristo Jesus. Porque todos os dias eu me pergunto, como alguém consegue viver sem Jesus? Como alguém consegue levantar todos os dias sem a esperança que Jesus dá a cada um de nós, diariamente? Eu não consigo entender isso. Quando eu olho para os problemas e eu olho para Jesus, eu falo com o Senhor, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que a cada luta que eu enfrento, eu saio dela mais forte. A cada deserto pelo qual eu passo, eu saio dele melhor. A cada tempestade que eu enfrento, eu saio mais madura espiritualmente falando. Amém? É assim na vida do crente. Os problemas, as lutas, as dificuldades, eles não vêm para te destruir, mas para te fortalecer. A quinta barreira que eu vejo
na vida desta mulher é a barreira da crise. O momento de crise, irmãos, eu identifico como aquele momento do fundo do poço. Você já esteve nesse lugar? Espere em Deus que não, mas eu já. Quando você chega no fundo do poço, você olha para os lados e você não vê saída. E bate um desânimo, e bate uma amargura. E ali você começa a pensar, meu Deus, como vai ser? A palavra de Deus tem um texto no capítulo 22 de 1 Crônicas, que expressa uma crise muito grave. Mas a resposta de Deus para aquele povo foi uma que eu trago comigo o tempo todo. Tende bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Nem tenhas pavor. Porque quando nós temos pavor, irmãos, nós começamos a ver aquilo que não existe. Vocês concordam? Os discípulos, quando estão em alto mar, apavorados, eles viram o quê? Jesus? Viram um fantasma. E aí ficaram mais apavorados ainda. Né? Então, o Senhor aconselha a mim e você, tem de bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Deus, Ele é Deus de poder. Não há nenhuma crise que o Senhor não possa solucionar. Queria que você olhasse para o seu problema e declarasse para Ele: não há crise que meu Deus não possa resolver. A última barreira que eu vejo nesta situação é a da distância. Essa barreira da distância entre a mulher e Jesus, entre ela e a sua bênção, não era uma barreira quilométrica, não era uma barreira geográfica, não é? Ela não estava de um lado do mundo e Jesus do outro. Era uma barreira talvez de metros. Mas havia empecilhos, havia dificuldade, o local estava aglomerado. O texto diz que havia uma multidão. Multidão, irmãos, na Bíblia não é 20, não é 30, não é 50 pessoas. Multidão é muita gente. É muita gente. E ela tinha que achar uma maneira de passar por entre aquelas pessoas, sem ser descoberta, sem que ninguém a reconhecesse ali. Eu olho para isso tudo que esta mulher precisou fazer e pergunto para você: você tem se esforçado para alcançar a bênção do Senhor na sua vida? Aquilo que Ele tem te prometido? Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas. Esta mulher enfrentou todos e todos para ser uma vencedora. Quando eu olho para esse texto, apesar de todos os obstáculos que ela teve que vencer, eu vejo os recursos que o Senhor proveu a ela. Primeiramente, Ele deu a ela vontade, deu a ela o desejo. Ela precisava querer primeiro para crer. Né? Deus deu a ela determinação, Deus deu a ela consciência dos seus limites. Ela sabia que não seria possível chamar a atenção de Jesus, de tê-lo somente para ela. Ela determinou, ela teve uma estratégia. É só se eu tocar na veste dele. E ela teve fé para ir à luta e receber e alcançar a sua cura. Irmãos, fé é isso. E o lindo é que Jesus para aquela multidão e pergunta: quem me tocou? Os seus discípulos não entenderam que toque era esse que Jesus estava falando. Jesus estava falando de um toque de poder. Todas as vezes que Ele nos toca e nós tocamos a Ele, é um toque de poder que nos alcança. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te pedir que você fechasse os seus olhos, que você parasse para pensar um minutinho neste cenário, e idealiza na sua mente
o cenário desta mulher indo encontrar Jesus. Pensa nas dificuldades, pensa tudo que ela precisou vencer, tudo que a coragem que ela precisou ter. Ela creu e criou uma maneira de alcançar aquilo que ela queria, aquilo que ela tanto desejava. Independente de todos os obstáculos que têm se levantado na sua vida, meu irmão, eu quero que você hoje, neste momento, jogue fora tudo aquilo que tem te atrapalhado. Muitas vezes, a incredulidade, a dúvida, o receio, o medo, as vozes contrárias, muitas vezes, isso vem nos impedir de alcançar o milagre. Quando olhamos e não vemos uma porta, nós pensamos, não tem jeito. Mas eu quero te dizer nesta noite que para Jesus não precisa de porta. Ele não precisa de porta. Ele não precisa, Ele passa por ela, sem ela existir. Eu queria que você declarasse no seu coração nesta noite: a bênção de Deus está declarada sobre a minha vida. Vamos falar mais altos, irmãos? Vamos falar para o diabo ouvir? A bênção de Deus está declarada sobre a minha vida. A alegria do Senhor vai ser derramada sobre mim nesta noite, aleluias. Você que entrou aqui abatido, você que entrou aqui desanimado, você que entrou aqui desesperançado, saiba que Deus está aqui nesta noite para fazer muito mais aquilo que você tem pedido. Ele fez por esta mulher muito mais do que ela esperava. Ela não foi só curada, mas ela foi salva. Seus pecados foram perdoados. Ela foi cheia da paz que excede todo o entendimento. Ah, irmão, só recebe isso quem encontra com Jesus de verdade. Não pense você que o que o Senhor tem para a sua vida é só isso que você está pedindo. A cura do seu familiar, a restauração do seu casamento, a libertação do seu filho, a porta de emprego, a vitória em uma causa judicial. Ah, o Senhor tem muito mais para você e para a sua família. Se você crê nisso, dê glória a Deus. Vamos orar, vamos apresentar as nossas causas ao Senhor nesta hora. Vamos entregar nas mãos daquele que pode todas as coisas, aquele que é o nosso advogado, aquele que faz, independente do que seja, Ele faz. Pode não fazer do jeito que você acha que tem que ser, mas Ele faz. Pois a palavra dele diz, Ele trabalha a favor daquele que nele espera, daquele que nele confia. Ele trabalha a favor daquele que o ama. E é isso que nós temos a nosso favor. Nós amamos a Jesus. Nós aguardamos da parte dele. Amém? Te louvamos, Deus, e te agradecemos por esta palavra. Uma palavra viva e eficaz. Meu Deus, que a fé dos meus irmãos sejam renovadas nesta noite, como a minha foi renovada preparando esta palavra. Meu Deus, que eles sejam cheios da esperança, da certeza de que o Senhor está trabalhando a favor da vida de cada um deles. Que eles possam, meu Deus, testemunhar do teu milagre na vida deles. Alcança o Senhor nesta noite. Renova, Senhor, a esperança, renova o ânimo, renova a alegria que vem do alto. Tantos problemas, às vezes lutando por muito tempo a mesma luta, entristece, abate, mas que o Senhor nesta noite venha trazer um gozo novo ao coração dos meus irmãos no nome de Jesus. Vai adiante, Deus, aplanando o caminho de cada um deles e direcionando os seus passos, assim como esta mulher, ela determinou no seu coração, ela creu, ela estabeleceu uma estratégia e teve fé, que cada um dos meus irmãos possa executar da mesma forma. É o que eu oro a ti no nome de Jesus e agradeço. Amém.